Oi, gente. Então, só para que a gente consiga concluir o vídeo anterior em que eu menciono as masoclusões, né, os tratamentos ortodônticos que são necessários, né, e viáveis muitas vezes no paciente com necessidade especial, seja essa necessidade especial as mais diversas, né, que nós identificamos e encontramos esses pacientes, né? Eu, para finalizar com vocês essa parte das masoclusões e das necessidades ortodônticas desses pacientes, eu queria finalizar falando um pouco desse paciente em específico, que é o nosso paciente com a síndrome de Down, o paciente que apresenta a trissomia do cromossomo 21, porque o paciente com a síndrome de Down, ele é um paciente relativamente comum da gente receber no consultório, e é interessante que a gente consiga reconhecer as características, né, da cavidade bucal do nosso paciente, né? E hoje em dia, como a gente já mencionou, o paciente com síndrome de Down, ele tem uma perspectiva de vida muito alta, uma qualidade de vida muito boa na maioria dos casos. Então, esse paciente ele vai chegar no consultório odontológico buscando um atendimento para a resolução dos problemas que porventura ele venha a apresentar a nível de cavidade bucal. Então, o paciente com a síndrome de Down, ele apresenta essas respectivas características que aparecem aqui na tela, né? E, então, uma característica muito comum nesse paciente é a macroglossia, né? Então, nós percebemos muito esse paciente com a cavidade bucal aberta e um dos principais fatores que fazem com que esse paciente permaneça com a boca aberta, de fato, é uma língua um tanto quanto grande, né? E associada a essa macroglossia, nós temos em várias situações esse paciente sendo o quê? Um respirador bucal. Então, é aquele paciente que ele fica sempre com a boquinha aberta, a língua para frente, os lábios ressecados, né? E jogando, né? Fazendo de fato essa protrusão da língua, né? Outra característica que está associada à própria macroglossia, ao fato desse paciente ser um respirador bucal, é o palato ogival, que é muito característico do respirador bucal, aquele paciente que fica toda hora com a boca aberta, né? E esse paciente que respira pela boca, 100% pela boca, né? Ele tende a ter um palato mais atrésico, mais fechado, uma atrofia, né, do palato. Então, ele fica de fato com esse palato ogival. Podem também existir, pode existir também a presença da língua fissurada, da própria língua geográfica no paciente com síndrome de Down. É muito comum esses pacientes apresentarem um processo de erupção dentária, de rompimento dentário tardio, né? E obviamente que associada a essa erupção dentária, nós vamos ter algumas anomalias como a própria microdontia, a hipodontia, né? Os próprios dentes conoides. É muito comum também a própria fusão e a geminação estarem associadas ao paciente com síndrome de Down. E então, outro fator interessante é quando nós pensamos que esse paciente ele tem uma erupção em rompimento dentário tardio, esse fator em específico ele está associado à própria atividade atividade de lesões cariosas nesse paciente. Por quê? Já se sabe que o paciente com síndrome de Down ele tem uma incidência de lesão cariosa menor, baixa, né, quando comparada a outros pacientes ou mesmo outros pacientes sindrômicos, né? E esse fator de ter uma atividade de cárie menor, mais baixa, está associado muitas vezes, os artigos falam, que está associada ao fato desses dentes irromperem tardiamente, né? O próprio problema, né, a doença periodontal, as periodontites, elas se instalam com frequência, elas surgem com frequência no paciente com síndrome de Down, também pelas próprias características, né? O fato dele ser um paciente respirador bucal, que permanece sempre com essa boquinha aberta, a língua protrusa, induz de fato ao surgimento de problemas periodontais, né?
Então, nós podemos perceber, né, que além dessas características, o paciente com síndrome de Down ele pode ter também a própria quelite angular, né, como eles ficam sem, alguns pacientes apresentam a tendência a ter essa boca aberta, uma grande salivação, né, e aí, em função dessa saliva o tempo todo escorrendo, pode surgir as próprias quelites angulares, né? E também não é incomum, né, estar associada ao paciente com síndrome de Down o surgimento da amelogênese imperfeita, né, as más formações durante o período do esmalte dentário, né? Então, essas são as características que chamam bastante atenção nesse paciente sindrômico, né, em específico o paciente com síndrome de Down. Obviamente que esse paciente ele apresenta outras características, né, no seu corpo como um todo, mas a nível de cavidade bucal, essas são as características que nos chamam mais atenção e que são mais comuns de serem encontradas e identificadas nesse paciente. Então, como eu falei, vou concluir essa pequena parte ressaltando que vocês vão encontrar pacientes, receberem dentro dos nossos consultórios os pacientes com síndrome de Down, vocês precisam serem capazes de reconhecer essas características anatômicas, né, próprias do paciente com síndrome de Down e saber atuar diante das necessidades e expectativas do paciente e dos seus familiares, né? Então, gente, né, dessa forma, eu concluo com vocês essa parte que a gente fala sobre a ortodontia, as masoclusões e as características mais específicas de alguns pacientes dentro do que nós chamamos pacientes com necessidades especiais, tá certo? Um beijo grande e até outra oportunidade. Tchau!